Bem-vindos à aula 13. Hoje nós vamos fazer o cálculo do campo a partir do potencial. Seguindo o cronograma, nós já estamos nos encaminhando para o final do módulo 1. Então, qual que é a ideia de eu calcular o campo dado o potencial? Bom, a gente viu que para calcular o potencial, como ele é um escalar, é bem mais simples, em geral, do que calcular o campo. Então, a gente vai fazer o quê? Calcula o potencial, que é mais fácil, e a partir do potencial, obtém o campo. E aí, para fazer isso, eu vou precisar de uma derivada apenas. Então, geralmente, fazer derivadas é mais fácil do que fazer as integrais. Então, a gente faz uma integral para calcular a grandeza que é mais simples, que é um escalar, e a partir desse a gente faz uma derivada para obter o campo, a partir dessa função gradiente. Basta escolher, de novo, o sistema de coordenadas mais apropriadas para fazer as derivadas. No caso de carga pontual, objetos esféricos, vai ser em coordenadas esféricas, pode ser coordenadas cilíndricas ou cartesianas. Basicamente, são essas três que a gente vai usar. Vocês só precisam saber identificar qual que é o caso. Vamos pegar uma carga pontual, que é o caso mais simples. Eu tenho o potencial Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Eu vou fazer a derivada, eu vou usar coordenadas esféricas. Procure aí na internet o gradiente em coordenadas esféricas, mas eu vou colocar já direto só isso daqui, porque eu sei que vai ter uma derivada na coordenada θ, e uma derivada na coordenada φ. Só que a minha função não depende de θ nem de φ. Então, não preciso me preocupar com o formato dessas outras derivadas. Então, o meu campo elétrico vai ser simplesmente menos a derivada com relação a R do potencial, apontando na direção R chapéu. E aí, fazendo essa derivada, a gente tem o campo elétrico da carga pontual que a gente já conhecia, certo? Por exemplo, eu posso calcular o campo elétrico a partir do gráfico do potencial. Imagine que eu tenho um gráfico de potencial desse jeito. Eu posso fazer essa aproximação, falar o campo elétrico é menos ΔV sobre ΔX, que é basicamente a derivada, se for uma função que é só reta, que nem essa, a gente pode fazer direto isso. E eu tenho o campo elétrico obtido de forma simples. Então, veja aí, de 0 até 2 centímetros, o campo é negativo, a inclinação da reta é positiva, mas lembre-se que o campo é menos a derivada do potencial. Então, o campo vai ser negativo, depois tem uma região de potencial é constante, logo o campo vai ser nulo, e a outra região onde a derivada é negativa, a inclinação da reta é negativa, então o meu campo vai ser positivo. Dá até para imaginar aí, eu dou um desenho de propósito, eu quero que vocês imaginem, um grande condutor carregado positivamente, ali entre uma placa plana, entre 2 e 4, e ali no 0 você tem uma placa fina negativa, ou seja, o campo ele vai estar apontando da placa positiva para negativa, vai estar contra o eixo X. E aí depois eu tenho ali no 8 outra placa negativa, fininha, e aí eu tenho um campo positivo, apontando a favor do eixo X dessa placa grossa que eu coloquei ali entre 2 e 4. Só olhando para o gráfico do potencial eu posso tirar o campo, e olhando para o gráfico do campo, às vezes a gente pode até tentar entender ou imaginar como que é a configuração desse sistema. A próxima coisa que a gente pode falar aqui é de superfícies equipotenciais. Eu já toquei um pouquinho nesse assunto na aula passada, mas acho que convém a gente falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso. É simplesmente o lugar no espaço, ou a superfície no espaço, onde o potencial é o mesmo. No caso da carga pontual, a gente falou, vão ser cascas esféricas ao redor dessa carga pontual. Então, em cima de cada casca esférica imaginária dessa, eu tenho um dado potencial fixo. Então, é como se fossem linhas de relevo, curvas de nível. Se eu tiver uma esfera, por exemplo, uma esfera condutora ou uma casca esférica, eu vou ter que eu tenho equipotenciais do lado de fora dele, que são esferas concêntricas. Para uma placa, um plano infinito carregado, as superfícies equipotenciais vão ser planos paralelos a este. Então, a partir dessas linhas equipotenciais, eu posso também tirar o campo. O campo é menos o gradiente do potencial, então o campo aponta na direção de mais rápida variação do potencial. Então, ele não vai ser tangente a essas equipotenciais, ele vai ser sempre perpendicular a essas linhas. Então, determinadas as linhas ou as equipotenciais do meu sistema, eu posso ir tracejando uma linha que é sempre perpendicular a ela e, a partir daí, obter o campo elétrico. Tanto para a geometria planar, como para a geometria esférica. Esse do meio, vocês podem imaginar como uma geometria cilíndrica, estou olhando o cilindro de cima. Então, as equipotenciais vão ser cilindros concêntricos e o campo vai apontar perpendicular a essas equipotenciais. E isso nos dá mais uma propriedade importante,
para condutores em equilíbrio eletrostático. Como o campo dentro é sempre nulo, isso implica que o potencial é sempre constante. Então, o potencial vai ser sempre constante em todos os pontos dentro do potencial, inclusive a parte interna da superfície. Ou seja, a superfície de um condutor em equilíbrio é uma superfície equipotencial. Seja qual for o formato do condutor, você já tem ali o formato do equipotencial colado a ele, né? Uma superfície colada à superfície externa do condutor. Vai ser uma equipotencial. Por hoje era só. Até a próxima aula. E não esqueça de fazer atividade lá no Moodle para contar presença.